Havia um lugar onde a gente se encontrava sem precisar sair de casa. Um universo inteiro feito de quadrados coloridos e sonhos pixelados. O nome desse lugar? Habbo Hotel. Era lá, naquele lobby agitado, que a gente criava histórias, fazia amigos, brigava por mobs e jurava amores eternos que duravam não mais do que uma semana. Hoje, a gente volta para aquele mundo perdido. Vamos juntos? Feche os olhos por um instante. Consegue ouvir? Esse é o som distante de uma notificação. O som abafado de chat pipocando, um sorriso surgindo no canto da boca. O Habbo era muito mais do que só um jogo. Era um esconderijo secreto onde a solidão da vida real não conseguia encontrar a gente. Quem lembra da esperança boba de criar um bonequinho perfeito? Aqueles cabelos espetados, camisa de cor chamativa e a vontade absurda de ser diferente, único e inesquecível. E a primeira vez que você entrou no hotel? O barulho do elevador, o som dos passos apressados. Era como abrir uma janela secreta para outro mundo. Um mundo onde o tempo parecia parar, onde a ansiedade da vida lá fora se dissolvia em pixels coloridos. Cada nickname era uma identidade secreta, uma armadura invisível contra a monotonia do cotidiano. Cada clique, uma promessa silenciosa de aventuras que a gente nunca esqueceria. No Habbo, a imaginação desenhava castelos onde a vida só oferecia paredes cinzentas. E dentro daqueles quartos improvisados, a gente construía reinos de sonho, com sofás voadores, tapetes que eram mares e luminárias que acendiam pequenos universos. Quantas vezes você não se pegou vagando sem rumo pelo hotel? Tentando decifrar as histórias escondidas em cada mobílio, em cada nick estranhamente familiar. Ali, entre luzes piscando e tapetes coloridos, a solidão parecia menor. Bastava um oi na janela do chat para transformar uma tarde vazia em memórias eternas. Era lá, naquele mar de pixels e promessas, que a gente encontrava o que o mundo real tantas vezes negava: pertencimento, mistério e esperança. E hoje, quando a gente fecha os olhos, é quase possível ouvir de novo o barulho suave do elevador se abrindo, chamando a gente para mais uma aventura que talvez nunca tenha terminado de verdade. O tempo passou e aquele hotel, feito de sonhos e saudades, ficou trancado em algum lugar dentro da gente para sempre. Alguns de nós conhecemos o Habbo na bagunça das lan houses, o cheiro de cigarro na calçada, o barulho das teclas batendo em sinfonia caótica, as filas de crianças impacientes disputando uma vaga, outros em casa, disputando cada minuto no computador da família. Era preciso esperar o irmão sair, a mãe terminar de usar, tudo para poder se conectar por algumas horinhas. Aquele universo silenciosamente vibrante, onde a vida parecia caber inteira numa tela de 14 polegadas, onde cada segundo online era uma vitória contra o mundo real. O monitor de tubo faiscava no canto da sala, a cadeira rangia, o ventilador girava preguiçoso, espalhando calor, poeira e esperança. As paredes riscadas de casa pareciam desaparecer, e a gente ali, mergulhado, construindo o nosso primeiro quarto. Uma cadeira de praia, uma planta pixelada, um piso de madeira. Cada mobílio era conquistado com suor, trocas arriscadas, negociações e sussurros. Cada objeto comprado era um pequeno troféu. Aquele quartinho era um reflexo do que a gente sonhava ser, um abrigo secreto para as versões mais bonitas de nós mesmos. Uma fortaleza invisível contra a dureza do mundo, que do lado de fora da tela insistia em ser cinza. E quem jogava da lan house vivia o desafio de fazer tudo rápido, criar, conversar, negociar, enquanto o relógio na parede contava cada minuto roubado da vida real. O barulho incessante dos teclados, o barulho de moedas no balcão, a luz fria dos monitores iluminando rostos que, mesmo cansados, brilhavam de expectativa. Cada risada abafada, cada olhar de canto de olho, era uma tentativa de escapar das obrigações que esperava do lado de fora. Cada amizade feita ali parecia eterna, e mesmo sem sabermos, a gente estava escrevendo as primeiras páginas de uma história que ninguém mais poderia ler. No brilho gasto das telas, nos chiados dos fones de ouvidos antigos, a gente construiu alianças invisíveis.
castelos de cumplicidade que resistem, silenciosos ainda dentro da gente. Hoje, olhando para trás, a gente entende. Não era só um jogo. Era um ensaio para a vida que ainda viria. Era a esperança vestida de pixel, era a nossa infância tentando permanecer colorida, mesmo quando o mundo já ameaçava apagar as cores. E que, de algum jeito estranho e bonito, nunca foi tão simples outra vez. O Rabu era uma cidade viva, um organismo pulsante de sonhos, trapaças e esperanças. Eventos surgiam do nada, concursos de quartos mais bonito, corridas malucas, caças ao tesouro escondidas em corredores intermináveis. Era como se cada pixel brilhasse de ansiedade. Como se cada canto do hotel guardasse um segredo esperando para ser descoberto. Havia sempre uma novidade, uma surpresa, um convite inesperado para uma festa escondida em algum lugar do mapa. Mas onde tem gente, tem confusão. Quantas vezes você não viu brigas acaloradas no chat? Ofensas digitadas em letras maiúsculas, banimentos relâmpago, desabafos em quartos escondidos, gente sendo expulsa por flodar, tretas em feirinhas de troca, amizades desfeitas por uma simples poltrona pixelada. Uma moeda, um raríssimo mobile, uma promessa quebrada. Bastava um erro, um clique errado e alianças desmoronavam. Era uma mistura estranha de infância e drama, como uma novela improvisada, escrita em tempo real por crianças e adolescentes tentando entender o que era ser parte de algo maior. E no meio do caos, a gente aprendia sobre confiança, decepção e reconciliações, mesmo sem perceber. E entre uma briga e outra, o amor. Casais se formando em quartos decorados com corações de neon, tapetes vermelhos, frases piscando nas paredes, declarações públicas no meio de um saguão lotado, nicks combinando, alianças virtuais, promessas de amor eterno trocadas sobre a luz de um quarto que, na verdade, não existe. Às vezes, duravam uma semana, às vezes virava uma memória eterna, uma cicatriz doce no peito, guardada entre tantas outras, e a gente acreditava, de verdade, que aquele amor era invencível, que mesmo do outro lado da tela havia um coração batendo com a mesma pressa que o nosso. E quando o status mudava de namorando para solteiro, era como se todo o hotel soubesse. As fofocas corriam pelos corredores, os olhares se cruzavam em silêncio, todo mundo torcia, sofria, ria, junto. Porque no fundo, nós não jogávamos apenas. A gente vivia, amava e quebrava o coração em tempo real, em pixels, mas também em verdade. Hoje, quando a gente lembra, percebe. Não era só joguinhos e dramas de criança. Era a vida crua, exagerada e sem freio. Do jeito que só vive quando ainda se tem coragem de sonhar alto demais. E cada amizade, cada traição, cada amor encontrado e perdido ficou tatuado em nós, no fundo de algum lugar que o tempo, com toda sua pressa e frieza, jamais conseguiu apagar. Hoje, o Rabu ainda existe, as luzes ainda piscam, os quartos ainda se abrem, as portas automáticas ainda deslizam silenciosamente. Mas às vezes, quando a gente volta, é como visitar a casa onde crescemos e encontrar paredes pintadas de cores que não reconhecemos mais. Os detalhes ainda estão lá, mas a alma parece ter mudado de lugar. O saguão ainda está lá, os quartos ainda estão lá, os pixels ainda brilham, os avatares se movem, mas falta algo invisível. Falta gente. Falta aqueles olhares que só a gente sabia reconhecer. Aqueles amigos que sumiram sem aviso. Aquelas promessas bobas que eram de alguma forma tudo o que a gente precisava. E talvez seja isso o segredo. Talvez alguns lugares pertencem a um tempo que não pode ser recriado. Um tempo guardado em alguma sala da nossa memória, onde avatares ainda dançam, ainda riem, ainda sonham. Uma sala secreta que a gente visita nos dias de chuva, sem nem perceber. Onde cada som abafado, cada batida de teclado, ecoa com uma música distante que só a gente consegue ouvir. E às vezes, no meio da correria da vida adulta, a gente sente aquele aperto silencioso no peito, como se, por um instante, a porta daquele quarto pixelado estivesse entreaberta, esperando pela gente. O elevador fecha as portas e, num último clique, a gente entende que certas partidas são para sempre. Não porque esquecemos, mas porque algumas coisas só vivem uma vez, intensas e irrepetíveis. E no fundo, essa é a maior prova de que realmente foram reais.